Olá, graça e paz, Deus te abençoe. Estamos encerrando essa semana lendo a palavra de Deus. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Márcio José. Estarei compartilhando com vocês alguns capítulos da palavra de Deus nessa leitura paralela. Estamos lendo textos do Antigo Testamento, textos do Novo Testamento e alguns livros de inspiração, livros como Salmo, Eclesiastes e Provérbios. Que a palavra de Deus fale poderosamente em seu coração. Estamos no dia 103. Estamos há mais de 100 dias desses 300 dias que nós propomos para ler toda a Bíblia. E você faz parte desse projeto. Hoje iremos ler Juízes 18 e 19, Lucas 20 e Salmos 76. Oremos ao Senhor. Pai, te damos graças porque Tu és um Deus fiel, um Deus que deixou a Sua palavra como manual de fé e prática para nós. Te pedimos que neste momento queremos meditar na Tua palavra. O Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade. Que cada palavra, cada frase lida seja uma experiência, seja um direcionamento rico, genuíno, que nos leve a aplicar essa palavra no nosso dia a dia, que possamos tomar decisões, que possamos trilhar o caminho que está separado para nós, guiados pela Tua palavra. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Juízes, capítulo 18, ele narra a migração da tribo de Dan em busca de território. E no final eles vão conquistar uma cidade chamada Laís, porém eles vão instituir um culto idólatra, com um sacerdócio corrupto. Então, mais uma vez, nós vamos ver aqui o povo se afastando do princípio, o povo nesse declínio espiritual. É algo muito importante, Sem um rei visível, o povo faz o que parece reto aos seus próprios olhos. E é isso que nós vemos aqui em Juízes. O povo, todo dia o Senhor... O povo não tinha uma direção clara, não tinha um líder, não tinha um rei, mas o problema não estava nisso, o problema estava na ambição do ser humano em querer criar deuses para si. E a mensagem central deste capítulo é que a ausência de submissão à revelação divina abre espaço para o sincretismo, a manipulação religiosa e a justiça própria. Algo tão perigoso também para nós hoje. As pessoas não querem se submeter a ninguém, não querem se submeter a Deus. Então, há esse sincretismo religioso, Algumas pessoas se deixam manipular, E a busca da justiça própria, querer fazer justiça de acordo com o seu próprio entendimento. O versículo 1 fala assim: naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando local onde estabelecer-se, pois não tinha recebido herança entre as tribos. Então eles enviaram 5 guerreiros, de Zorá e de Estaol para espionar a terra e exploraram. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes: vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. E lá eles encontraram um jovem, que falou para eles que ele foi feito sacerdote. E eles então perguntam como que seria a viagem deles. E o sacerdote diz: vão em paz, sua viagem tem aprovação do Senhor.
Eles então partiram e chegaram à cidade chamada Laís, onde viram que o povo vivia em segurança como os sidônios, despreocupados e tranquilos, e que gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo, né? Então, o que me chama a atenção eles encontraram um povo despreocupado, né? Quando a pessoa ela fica desatenta, né? Quando ela não redobra a sua atenção, não vigia, ele está sendo fácil, ele é uma presa fácil nas mãos dos inimigos. E nós, como servos de Deus, temos que estar atentos diariamente, colocando a nossa vida ao altar, clamando por misericórdia, porque ao nosso derredor o inferno se levanta para nos atacar, para nos destruir. E nós temos que estar com a nossa vida na presença de Deus, clamando sempre, né, a presença do Senhor. Então eles espionaram, né, essa terra de Laís e disseram: olha, você sabia que, versículo 14, você sabia que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida, um ídolo metal? Agora você sabe o que devem fazer. Então eles se aproximaram, foram à casa do jovem levita, a casa de Mica, e os saudaram. Resumindo aqui a história, né, eles convidaram aquele homem, né, para estar com eles e para serem, né, sacerdote da tribo de Dan, né? E fizeram a proposta falando assim: olha, venha conosco e seja o nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então aquele sacerdote aceitou aquele convite e passou a seguir aqueles homens da tribo de Dan. Versículo 27. Os homens de Dan levaram o que Mica fizeram e os seus sacerdotes, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinha relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela, né? E eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Então, a primeira orientação, o primeiro aprendizado eu aprendo com o povo de Laís, né? Que eles eram esse povo despreocupado, né? Esse povo vivia sossegado, e quando o ataque veio, eles foram dizimados, né? Eles perderam a sua cidade, né? Eles morreram, né? Jesus, ele é o verdadeiro rei que Israel precisava e que Dan ignorou. Onde a tribo buscou segurança em ídolos e sacerdotes mercenários, Cristo se oferece como o único mediador. Ele é a palavra que julga as intenções do coração e o pastor que guia seu rebanho, não por oráculos manipulados, mas pelo Espírito da verdade. Juízes capítulo 19. Juízes capítulo 19 tem uma das histórias mais trágicas, né, e chocantes da Bíblia, né? Nós vamos ver que um levita e sua concubina, eles são agredidos ali em Gibeá, resultando na morte da mulher, e ele, ao ver a sua concubina morta, ele corta o corpo dela e despedaça e envia, né, para as 12 tribos de Israel, né? Então, mostrando aqui a degradação moral, como que Israel estava sem a presença de Deus, né? Sem a submissão à vontade divina, à vontade do Senhor.
E a mensagem central é que a ausência de submissão à autoridade divina gera caos, violência e desumanização. O versículo 1 inicia novamente falando que naquela época Israel não havia rei. Aconteceu que o levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo, 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. E aqui a gente vai ver uma série de repetições, né? Ele tenta sair um dia, o sogro convence ele a não sair. Enfim, eles ficaram vários dias ali naquela cidade, passando a noite, até que eles então partem, né? Em direção a Belém de Judá. E eles passam rumo a Jebus, né, Jerusalém. E quando eles estavam perto de Jebus e já afindava o dia, o servo disse: venha, vamos parar nessa cidade do Jebuseu e passar aqui a noite. Ele falou: não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não seja israelita. Iremos para Gibeá. E eles foram para Gibeá, né, se acamparam ali na praça da cidade, e ninguém os convidou para entrar em sua casa, até que de noite um homem idoso os convidou para entrar na sua casa, né? Então eles deram palha, forragem para os jumentos, né? E deram comida para eles. Quando estava tarde da noite naquela casa, o versículo 22 vai dizer isso: alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta. Gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou na sua casa para que tenhamos relações com ele. Olha para vocês verem a degradação moral que havia naquela terra, né? Que havia naquela região. Os homens daquela cidade queriam ter relações com aquele homem estranho que estava na casa daquele idoso. E o dono da casa saiu e disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometa essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Primeiro ponto, né? Olha a degradação. O homem queria ter relação com o outro, né? Com aquele hóspede, e a reação daquele anfitrião, em vez de lutar, de se defender, enfim, oferece a sua própria filha virgem e a sua convidada, né, que era a concubina daquele levita. Mas aqueles homens não quiseram ouvi-lo, né? E então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite inteira. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, voltou-se para a casa onde seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou em casa, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. E aí no verso 30 fala: todos os que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Tem uma série de decisões erradas e de posicionamentos errados. Então, diante da adversidade, o homem que foi feito para proteger, para ser um cuidador, um protetor da sua família, da sua esposa, ele, quando viu a situação se apertar para o seu lado, ele mandou a sua concubina para fora para ser abusada por aqueles homens, né?
E ficou dentro da casa, de boa, dormiu. E aquela mulher foi abusada a noite toda e ela retornou para casa e caiu ali perto da entrada da porta de onde ela estava hospedada, né? Então a gente vê aqui o sacrifício, né? A gente viu que a concubina foi colocada em sacrifício para proteger o levita. E um ato chocante, né? Uma história que nós ficamos assim, meu Deus. Dentro de tantas outras que não estão narradas na Bíblia, mas naquela época também existiam, por essa degradação moral, espiritual, né? O mal, ele se sobressai, e não é diferente nos nossos dias também, né? A falta de amor, o caráter das pessoas, ou melhor, as pessoas não tendo um caráter, né? As pessoas não tendo retidão. Jesus, ele é o levita perfeito, que ao contrário do homem deste capítulo, ele protege os vulneráveis até a morte. Ele é o hóspede divino que se entrega para salvar os hóspedes pecadores. Na cruz, Cristo absorve a violência que merecemos para que nunca mais precisemos fragmentar ninguém para clamar por justiça. Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20 registra confronto entre Jesus e algumas lideranças religiosas, né, que vão questionar ele sobre a sua autoridade. Nós vamos ver aqui também a parábola dos lavradores maus e também, no final, a armadilha que eles queriam fazer com Jesus acerca dos impostos, né? A mensagem central é que rejeitar o Filho amado é rejeitar o próprio Deus, mas quem crê nele participa da vida que é a morte, que a morte não pode destruir. Vou entrar aqui já no versículo 9. O versículo 9 diz assim: Então Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Mandou outro servo e fizeram da mesma forma, né? Mandou um terceiro e eles fizeram da mesma forma. Então o proprietário pensou, vou mandar o meu próprio filho, né? Que quem sabe eles vão respeitar. Eu estou mandando os empregados e eles não estão respeitando. Vou mandar o meu próprio filho que eles terão temor e irão respeitar. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo viu isso, disse, que isso nunca aconteça. E aí Jesus responde, né? Então, qual é o significado que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Jesus está falando dele mesmo, que foi o Senhor, ele mandou os profetas, ele mandou os homens que foram levantados por ele para que o povo se arrependesse. E o povo continuou pecando e mataram, né, os profetas. E agora Deus, que é o Senhor da vinha, ele envia o seu próprio filho para que os lavradores, né, o respeitassem, mas mataram também. Então pensaram que por enviar o seu filho não o mataria. Mas foi exatamente isso que aconteceria com Jesus, né? Então o filho amado, ele é rejeitado, né, pelo seu povo. E o próprio Senhor fala que, a palavra do Senhor fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E é por causa disso que a salvação chegou até mim e até você. Na sequência, nós vemos aqui os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procurando alguma forma de prender Jesus, né? Então mandaram espiões, né, e
E esses espiões perguntaram: é correto pagar imposto? E aí ele falou assim: me mostre um denário. De que imagem de quem é a imagem e a inscrição que há nele? E aí responderam que era de César, e é essa frase bem conhecida de Jesus: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Mostrando mais uma vez a sabedoria, né? E a sua graça para com os pecadores. Jesus, ele é o Filho amado enviado pelo Pai, a pedra angular rejeitada pelos construtores, e o Deus vivo que garante a ressurreição. Nele, a parábola dos lavradores maus se cumpre. Os que rejeitam o Filho perdem a herança, mas todos os que creem, judeus e gentios, são enxertados na vinha do reino de Deus. Aleluia! Entramos agora em Salmo 76. O Salmo 76, ele celebra a vitória de Deus sobre os inimigos de seu povo, destacando sua presença em Sião e o seu juízo soberano. A mensagem central é que o poder de Deus não é abstrato. Ele se revela na história para defender os vulneráveis, desfazer a violência e atrair as nações ao louvor. O verso 1 diz: em Judá Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Verso 11: façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixe de cumpri-los, que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Cristo, ele é a resposta divina a todas as tensões. Ele é o rei que Israel ignorou, o levita que protege os vulneráveis, o filho amado com amor, a pedra angular rejeitada e exaltada, o juiz que se fez vítima para nos justificar. Nele, a criação original encontra sua nova criação. A imagem de Deus em você não está perdida. Ela está sendo restaurada dia após dia. Creia nisso. Ande crendo na palavra de Deus. Mova-se crendo no agir de Deus. Então, meu querido, não se desanime, não se frustre, não se atemorize. O Senhor Jesus, ele continua no controle de tudo. Bom, que Deus te abençoe, obrigado por sua companhia, obrigado por estar conosco, que você tenha um excelente fim de semana, abençoado na presença do Senhor, que Ele te guarde, que Ele te dê descanso. Amém? Não esqueça de curtir, comentar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Que Deus te abençoe a sua vida. Um abraço.